O embaixador do Irã no Brasil, Abdullah Nekunan, agradeceu nesta segunda-feira o apoio do governo do presidente Lula depois dos ataques dos Estados Unidos contra o país, que começaram na madrugada do sábado 28 de fevereiro. Em entrevista a jornalistas, ele afirmou que a ação do Brasil em condenar a incursão é valorosa. Em nota divulgada pelo Itamaraty, no mesmo dia do ataque, o governo manifestou apoio a Teherã e solicitou que os países resolvessem o conflito por vias diplomáticas e evitassem a escalada no conflito. No entanto, em nota posterior, também condenou a retaliação iraniana contra a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait e Jordânia. O governo brasileiro disse ainda que pediu para que todas as partes respeitem o direito internacional, seja lá o que isso queira dizer, né? Respeitem o direito internacional. Falar isso para um país como o Irã, né? Que o véu cai da cabeça da mulher, você dá bolacha nela até ela morrer. Né? Que direito é esse? Eu me pergunto. Ao ser questionado, Nekunan não comentou a segunda declaração do Itamaraty, mas disse que o Brasil, que o Irã tem o direito de responder na mesma altura. O embaixador disse que não há desentendimentos em relação aos países vizinhos e que os ataques de retaliação se limitam às bases e instalações militares dos Estados Unidos e de Israel nesses territórios. Também afirmou que o presidente norte-americano Donald Trump coordenou os ataques para matar o Ayatollah Ali Khamenei e controlar a mudança no regime do país. Segundo a embaixada do Irã, não há informações sobre brasileiros mortos ou feridos durante os ataques no país. O embaixador iraniano diz que Teherã não tem um número exato de mortos, mas a imprensa iraniana fala em 200 mortos e 700 feridos no país. Como diria Eliane Cantanhede, da Globo, né? É tão pouquinho morto. Né? Tão pouquinho. Nem parece. Pois é, o que nós estamos falando disso aqui? Olha, eu deixo claro que eu estou fazendo troça com a fala da Globo News. É tão pouquinho morto, gente, pelo amor de Deus. Em uma publicação no X, a agência de notícias Fars informou que o líder supremo, Ali Khamenei, foi martirizado. Pertencemos a Alá e a ele retornaremos. O líder supremo da revolução foi martirizado, diz essa publicação. De acordo com o veículo, o governante estava em seu escritório desempenhando suas funções. Será que ele estava no banheiro, em cima de uma pedra? Eu fico me perguntando. Quando o ataque aconteceu, o governo iraniano declarou 40 dias de luto oficial. Em um comunicado, a Guarda Revolucionária Islâmica lamentou o falecimento do líder e classificou a ação dos Estados Unidos e de Israel como uma clara violação de todos os princípios religiosos, éticos, legais e consuetudinários. Notem bem que Irã não fala em direitos humanos. Nota bem isso aí, tá? O ataque dos Estados Unidos foi realizado depois de semanas de tensão entre os dois países. Em um discurso do Estado da União, na terça-feira, dia 24 de fevereiro, Trump disse que os Estados Unidos ainda não tinham ouvido o Irã pronunciar aquelas palavras mágicas: nunca teremos uma arma nuclear. No pronunciamento, Trump afirmou que o regime persa já desenvolveu mísseis que podem ameaçar a Europa e as nossas, dos Estados Unidos, bases no exterior, e está trabalhando para construir mísseis que em breve chegarão aos Estados Unidos. As declarações de Trump foram feitas enquanto o país realizava conversas diplomáticas com o Irã que não resultaram em nenhum acordo. Uma autoridade sênior do Irã disse a Reuters que o país estaria disposto a fazer concessões aos Estados Unidos se os norte-americanos reconhecessem o seu direito de enriquecer urânio para fins pacíficos e suspendessem as sanções econômicas as sanções econômicas dos Estados Unidos têm com o Irã. Nesse domingo, o titular da Casa Branca disse ainda que as operações continuarão até que
todos os objetivos sejam atingidos. Aspas. As operações de combate continuam neste momento com força total e continuarão até que todos os nossos objetivos sejam alcançados. Temos objetivos muito fortes. Fecho aspas para as palavras de Donald Trump. E aqui conosco está meu amigo André Latz. Como é que você está? Está tarde aí, meu querido amigo? Que horas são em Israel? Como vai, Pavinato? São 1h40, 5 horas a mais que aí. Olha que sensacional, hein? Muito obrigado por estar aqui conosco em primeiro lugar, mas eu quero me ater de início com essa fala do Trump. Nós continuaremos até que os nossos objetivos sejam alcançados. Nós temos muitos objetivos e esses objetivos são muito importantes. Que objetivos são esses? Esses objetivos são neutralizar um governo formado por fanáticos religiosos que destroem inimigos com base em crenças absurdas. O objetivo é asfixiar a China através do estreito, através do qual ali no Irã passam 20% do petróleo no mundo. Quais são esses objetivos? Porque Khamenei não é Khomeini. Khomeini é o que liderou a revolução, então Khomeini só tem um. De maneira que o Khamenei ele é substituível. Quais são esses objetivos no seu ponto de vista? Bom, Pavinato, eu acho que a primeira coisa, eu acho que o Khamenei, ele pode até chegar a ser mais importante hoje do que o Khomeini, que fundou a Revolução Islâmica em 79, porque o Khomeini ficou 10 anos e o Khamenei estava 37. Esse é o primeiro ponto. E muitas pessoas no Irã nasceram num Irã já controlado pelo Khamenei, que ficou quase 4 vezes mais do que o Khomeini. A segundo aspecto que eu acho que é importante colocar aqui é que os Estados Unidos podem ter. O Trump tem muitos objetivos e o exército americano, o Pentágono, tem também muitos objetivos. No que diz respeito aos objetivos técnicos, táticos, estratégicos, militares do Pentágono, são objetivos mais tangíveis. Destruir a marinha iraniana. Hoje eles afundaram 9 navios. Destruir a capacidade do Irã de fabricar mísseis balísticos, que é uma coisa que é total interesse de Israel. Então, por exemplo, para os Estados Unidos, para o Pentágono, destruir a marinha iraniana é um objetivo. Para Israel, não é um objetivo, porque a marinha iraniana não representa nenhum perigo para Israel. O Irã não vai mandar fragatas para Israel através do Canal de Suez ou do Mar Vermelho, né? Esses navios seriam alvejados à distância segura das águas territoriais de Israel. Mas o Pentágono também tem um interesse de poder desmantelar, destruir, atrasar o máximo que conseguisse o programa nuclear iraniano, destruindo as bases, as usinas, as centrifugas, os estoques e por aí vai. Além disso, diminuir drasticamente a força que as forças Bashid e as guardas revolucionárias têm dentro do país e que controlam, acabam sendo a força de segurança, né? A polícia e as forças de segurança internas dentro do Irã. Eu acho que se você conseguisse chegar em todos esses objetivos, o Irã continuaria existindo como país. Eventualmente, o regime poderia até. Eu sempre digo, eu faço a pergunta inversa, na verdade. Se o regime existisse exatamente do jeito que ele é, com todas as violações de direitos humanos que ele faz, mas ele não ameaçasse os outros países do jeito que ele ameaça, se ele não pagasse e não financiasse grupos terroristas, se ele não tentasse expandir, se ele não produzisse armas de destruição como mísseis balísticos, e se ele não tivesse um problema nuclear, ninguém ia mexer com o Irã. Assim como ninguém mexe com diversos países que são, né, que têm governos e presidentes e ditadores nefastos,
porque esse país não está representando uma ameaça para outros países. A partir do momento que você tem esse tipo de governo, com esse tipo de ideologia, aliado a uma tecnologia militar relativamente avançada, recursos naturais que geram recursos financeiros, que podem financiar esse tipo de armamento e coloca em risco segurança da região, de parceiros dos Estados Unidos, e ameaça a existência de um país da região que é a maior potência militar da região, aí a história muda de figura. Os objetivos claros dos Estados Unidos são destruir, desmantelar e enfraquecer a zero o poder militar do Irã. Ele vai para ficar literalmente banguela nesse caso, e a partir daí verificar se vai existir se vai ser pavimentado alguma estrutura, algum elemento e algum momento para que exista, para que a população iraniana que protestou nas ruas proteste novamente de uma forma mais organizada a fim de conseguir derrubar o regime. E por último ponto, se ele conseguir fazer isso, ou mesmo que ele não consiga fazer isso, o regime sobreviva, mas o regime já não é mais o mesmo porque mataram a cúpula inteira do regime, incluindo o seu líder máximo. E aí, para que haja um cessar-fogo daqui a 3 ou 4, 5 semanas, o regime vai ter que ceder muita coisa, e aí já não é mais a mesma coisa, já não é o mesmo regime, aí é um grande golpe à China, porque no momento que existir um acordo, esse acordo vai dar a entrada para os Estados Unidos voltarem a ter algum tipo de relação com esse novo Irã. E esse novo Irã vai acabar tendo mais relação eventualmente com os Estados Unidos do que com a China no primeiro momento. Ou seja, é uma grande perda para a China também. No fim do dia, Trump também está olhando o que ele pode fazer para danificar os interesses chineses.